Olá, meus amados irmãos, você de Quixadá e região. Eu quero te fazer um convite todo especial. Esse dia 11 de outubro, nós vamos estar realizando a 14ª Noite de Adoração. Um evento a qual a gente louva e adora o nome do Senhor, onde nós temos participações de várias bandas gospel se apresentando, dando o seu louvor a Deus. E eu quero te convidar, você que é de Quixadá e região, venha fazer parte conosco desse dia tão maravilhoso que é a 14ª Noite de Adoração. Fica aqui no distrito de Juá e vai ser dia 11 de outubro a partir das 19 horas. Venha para essa festa, venha louvar a Deus junto conosco. Que Deus te abençoe. Olá, você já ouviu falar da TV Quixadá na mídia, a TV cristã que veio para fazer a diferença na cidade de Quixadá. Uma TV onde você vai estar encontrando muitas pregações, louvores para a edificação da sua vida e da sua família. TV Quixadá na mídia, uma TV sempre inovando e crescendo na cidade de Quixadá. Olá, gente, aqui é o Kleber e Tainara, passando aqui para lembrar para você que todas as sextas-feiras acontece o programa Bate-Papo com Kleber e Tainara a partir das 18 horas, não é isso, Kleber? sim, um bate-papo santo e abençoado. É isso aí, na TV Quixadá na mídia. TV Quixadá na mídia, a TV que veio abençoar a sua vida. Filha, não tem segredo pra me buscar, não existe hora e nem lugar, a todo momento. Olá, eu passei aqui para te convidar e te lembrar que toda sexta-feira às 8 horas da noite tem um programa AltaCast, diretamente do canal do YouTube da TV Quixadá na mídia. Logo após o programa Bate-Papo com Kleber e Tainara, tem o meu programa, um programa especial, um programa abençoado que vai abençoar a sua vida através de testemunhos e experiências sobrenaturais da vida de cada convidado que teve sua vida transformada por Deus, tá certo? Então tá lançado o convite, eu te espero lá. Toda sexta-feira, a partir das 8 horas da noite, no canal do YouTube da TV Quixadá na mídia. Até lá! Você que quer comer no melhor espetinho da cidade de Quixadá, vem pro Espetinho Neném. Abrimos às 5 horas da tarde e fechamos às 11 horas da noite. Temos o nosso espetinho, baião de 2 e arroz cremoso. E suco natural e refrigerante. Nosso endereço é Rua Nossa Senhora Rainha do Sertão, número 87. Vem! Olá, eu sou o cantor Alexandre Pinheiro e estou ligado na TV Quixadá na mídia. Olá pessoal, eu sou o cantor Orlando Filho e estou ligado na TV Quixadá na mídia. Deus abençoe. Olá, eu sou o presbítero Tiago e estou ligado na TV Quixadá na mídia. A paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Aqui quem fala é a Samara Lima, sou cantora e compositora e estou participando da TV Quixadá na mídia. Fala, gente, tudo bem com vocês? Muito boa noite aqui com mais um Tá na Bíblia. Deus em Cristo abençoe a todos vocês. Muito obrigado pela audiência, obrigado a todos que têm acompanhado esses programas, têm estado conosco aos sábados, têm
tem estado ligadinho aí na TV Quixadá na mídia. Antes da gente dar início aqui, já se inscreve no canal da TV Quixadá na mídia, tá certo? Segue o Instagram da TV Quixadá na mídia, segue o meu Instagram, segue o Instagram do programa Tá na Bíblia. Vai estar tudo na descrição desse vídeo, tá certo? Vai compartilhando aí esse vídeo, deixa seu like, deixa seu comentário, interage com a gente no chat. Fica ligado conosco porque tem muita coisa boa, conhecimento, nós vamos tirar muitas dúvidas aqui ao vivo, tá certo? E já para começar aqui, eu quero apresentar o nosso convidado de hoje, tá certo? Nosso convidado de hoje, um homem de Deus, um homem de referência, um homem de princípios, um homem a quem Deus tem levantado na cidade de Quixadá, um amigo particular, irmão, que Deus tem nos dado, o pastor Marcelo Souza. Glória a Deus, né? A paz do Senhor Jesus a todos os ouvintes, né? Os irmãos que aqui estão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, é muito satisfatório estar aqui convosco nesse momento maravilhoso, né? E poder divulgar e compartilhar com os irmãos a sabedoria que Deus tem nos dado, né? O conhecimento aqui nesse programa maravilhoso, né? TV Quixadá na mídia, glória a Deus, que eu creio, né? Como palavra de homem de Deus, como palavra profética que vai alcançar todo o globo terrestre. Glória a Deus, nós estamos Amém? crendo. Louvado seja Deus. E aqui juntamente também com o nosso colaborador, pastor Marcos Paulo, colaborador daqui do programa Tá na Bíblia. Dá a sua palavra aí, pastor Marcos. Boa noite, estamos aqui mais uma vez, né? Agora sim. Boa noite, estamos aqui mais uma vez, né? Com um assunto muito relevante que é sobre os desigrejados, né? Acredito que hoje vai ser uma bênção para a glória de Deus, tá certo? Se você tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta aí, nós vamos estar colocando aí, né, o telefone aqui da TV Quixadá na mídia, você pode ligar e fazer a sua pergunta, tá certo? Pai do Senhor. Pastor Marcos lembrou muito bem, né? Eu fiz as apresentações, mas esqueci de falar do tema, né? Pastor Marcos nos lembrou muito bem aqui. O tema de hoje, gente, é Movimento dos Desigrejados, ou como tá aí na capa, né, do YouTube, na apresentação, no banner que eu postei nas redes sociais, desigrejados, certos ou errados? Você acredita que nós precisamos de um templo para congregar? Acredita que não? Você acredita que é necessário? Há algum benefício em congregar? Não? Qual é a sua opinião? Deixa aí no chat, aí o nosso diretor vai estar colocando o número da TV Quixadá na mídia aí no chat, ao vivo, para você estar mandando sua pergunta, mandando suas dúvidas, tá certo? Se quiser mandar um alô para alguém que está aqui ao vivo, ou alguém daqui quiser mandar um alô para quem está ao vivo assistindo, tá certo? Que vocês têm liberdade para isso, tá certo? Enquanto estiverem ali, se vocês lembrarem de alguém que quiser mandar um alô, um abraço para quem está assistindo, para a gente interagir, né, com o nosso público. E vamos começar aqui, pastor Marcelo, já que o tema é esse, um tema amplamente debatido, amplamente discutido hoje em dia. Sim. Pastor Marcelo, mas como o nome do programa bem diz, está na Bíblia, né? Vamos lá. Congregar, pastor, está na Bíblia? Congregar, está na Bíblia. Sim, sim. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Congregar, sim, está na Bíblia. E nós vemos isso desde dos nossos patriarcas, né? Já vem desde de muito tempo, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, até porque a gente conhece a história bíblica quando Deus retira o povo do Egito, quando Deus fala com Moisés, quando Deus ordena Moisés para fazer o tabernáculo. Por que toda essa ordenação, né? Por que toda essa ornamentação de construir? Deus passar 40 dias, depois mais 40 dias com Moisés no monte e ali apresentar ele um tabernáculo celeste para ele fazer esse tabernáculo na terra. Que motivo teria Deus apresentar um tabernáculo? Consequentemente, para congregarmos, né? Então, congregar está na Bíblia não de agora, mas desde os primórdios lá atrás, né? Desde do tempo dos nossos patriarcas, dos profetas, né? É muito importante que nós venhamos nos congregar. Perfeitamente. Nós também temos, né, como o senhor bem frisou aí,
a primeira ideia de templo, né, surgiu com a construção do tabernáculo, né? A ordem que Deus deu a Moisés, o seu servo, para construir o tabernáculo, porque Deus tinha esse desejo, né, de que ele habitasse no meio do seu povo, né? Nós vamos ver isso lá em Êxodo, capítulo 25, a partir do versículo 8, né, quando Deus ordena que o povo trouxesse ofertas para a construção do tabernáculo de madeira, de ouro, de prata, de linho, tecidos, né? Porque era o desejo de Deus habitar no meio do seu povo. É tanto que quando o tabernáculo é construído, a ordem de Deus para Moisés é que ele fosse colocado no centro do arraial e as tendas do povo ficassem ao redor do tabernáculo, porque Deus queria habitar exatamente no meio do seu povo, né? Então, a ideia de tabernáculo, a ideia de templo, né, onde alguém viesse ali levar as suas ofertas, né, como era na antiga aliança, os seus sacrifícios para que o sacerdote viesse oferecer, isso é muito mais antigo do que se tem notícia, né, pastor? Pastor Marcos, congregar, pastor, biblicamente, o que significa congregar? Como os irmãos já frisaram aí, né? Hoje a gente está vivendo em uma época muito delicada nessa questão de congregar, né? Eu elaborei um estudo aqui muito grande, né? Claro que eu não vou usar, que hoje eu não sou apenas aqui o colaborador, né? Temos aqui o nosso pastor que vamos dar mais tempo para ele discorrer do assunto. Mas para mim, né? O desengrejado, até coloquei aqui um estudo, o desengrejado é um peixe fora d'água, né? E a Bíblia mesmo, né? Como os irmãos já falaram, em Hebreus 10, 25, acho que o pastor já está aberto a Bíblia aí, já existia, né, ali no primeiro século, na época da igreja, pessoas que estavam abandonando a igreja, né? Porque a igreja, por exemplo, muitos hoje usam aquele texto de Mateus, acho que é Mateus 18, onde diz assim, que é onde dois ou três reunidos no nome do Senhor estarem no meio. Só que ali, irmão, infelizmente, até nós às vezes interpretamos aquele texto errado. Porque o contexto está falando de disciplina, né? Então, quando eu digo, não, eu sou igreja, né? Eu sou igreja, aí usa esse texto, eu estou equivocado. Por quê? Porque a palavra igreja, no Novo Testamento, ela vai aparecer de 112 a 118 vezes, e todas as vezes eclesia, que significa o quê? Assembleia, ajuntamento de pessoas. Então, não posso usar o texto de Mateus 18, né, pegando ali, a Bíblia diz que tiver dois ou três reunidos no meu nome, eu estarei no meio. Só que aquele texto está falando de disciplina. Aqueles três está falando das duas testemunhas e a pessoa que, né, está sendo ali sendo disciplinada. E outra coisa, por que nós devemos congregar? Porque é bíblico. Primeiro, porque é bíblico, né? É ordenança. Ordenança, né? Exatamente. Paulo vai dizer, o autor, a carta aos Hebreus, que nós não sabemos quem foi que escreveu, se foi Paulo, foi Apolo. Né, eu acredito que foi Paulo. Eu também. Pronto. Há fortes indícios, né? Mas porque, isso aí fica para outro tema. Exatamente. Depois até debater isso, né? E aí, Paulo vai dizer assim, não deixai a congregação como costume de muitos. Então, na época de Paulo, ali, né, na época que o Hebreu foi escrito ali, já havia pessoas abandonando a igreja. Abandonando, né? E outra coisa, congregar, por que nós devemos congregar? Por quê? Porque nós somos igreja. E eu sozinho não consigo ser igreja. Sim. Né, meu pastor? Sim. E aí, nós somos o corpo de Cristo. Cristo é a cabeça e nós somos o corpo. Então, se eu estou fora do corpo, é complicado, né? Pegando aqui o gancho do pastor, né, louvado seja o nome do Senhor Jesus, lá em Hebreus ali, quando o escritor aos Hebreus relata que é costume de alguns, e a gente que costuma ouvir bastante, pesquisar e ler, vai saber também a questão da época. Como é que a igreja vivia aquele tempo? Era perseguição de morte. Perseguição mesmo, para matar toda a casa, para aprisionar. Então, alguns não suportavam aquela perseguição, acabavam que abandonando ali a fé. Mas hoje é diferente. Hoje, aqui no nosso tempo, nós não temos essa perseguição. Hoje, realmente, é falta de entendimento, louvado seja o nome do Senhor Jesus, de alguns que deixam de congregar, né? Justamente. É diferente demais as épocas, né? E, inclusive, pastor Marcelo
pastor Marcos também, é uma coisa que a gente percebe e que até muitos adeptos do movimento dos desigrejados dizem, né, em defesa das suas atitudes, é que a igreja nos tempos de que Jesus, depois que Jesus ressuscitou, né, no período da igreja primitiva, que é registrado no livro de Atos dos Apóstolos, eles usam o argumento de que a igreja começou em casas, né? Só que eles omitem o fato de que a igreja começou em casas por alguns motivos. Primeiro, por conta da perseguição romana contra o cristianismo, que era muito forte por parte dos imperadores de Roma, e por conta dessa perseguição, os cristãos tinham que estar escondidos nas suas casas, né? E havia um outro motivo também. Algumas das congregações que foram abertas, inclusive nas muitas viagens missionárias do apóstolo Paulo, ficavam a milhares de quilômetros de distância da igreja mãe, que era em Jerusalém, né? Que era onde tinha o templo e ali onde tinha os principais cultos, ali onde a igreja celebrava. Então, não é porque a igreja começou nas casas e hoje ainda, né, falando, por exemplo, da Assembleia de Deus, nós temos igrejas nas casas, né, que começam como portas de trabalho, congregações, né, e não é que isso seja proibido, você cultuar na sua casa, reunir-se ali com alguns amigos, né, pelo contrário, é recomendável que você faça isso. Só que, né, isso não anula, não exclui o fato de que há um templo erguido aonde Deus se agrada que nós vamos congregar, né? Sim, inclusive nós temos uma recomendação lá em Atos dos Apóstolos, né, escrito ali por Lucas. A gente pode até fazer essa leitura aqui, por favor, para ver, né, o que ele recomenda ali acerca disso. Atos no capítulo 2. Olha só o que Lucas descreve, capítulo 2, do 42, a gente olha o que ele diz, né? Ele escreve, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em toda a alma havia temor e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos segundo a necessidade de cada um, perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo pão e comendo. Então, assim, Lucas está descrevendo aqui em Atos dos Apóstolos que eles tinham tudo em comum, todos os dias eles estavam no templo, né? Em comunhão, em oração, na doutrina dos apóstolos. Por que eles estavam no templo? Unânimes, ou seja, era todos. Em uma só fé, uma só união, eles estavam todos os dias no templo. É necessário. É recomendação da Escritura, não é nossa. Então está na Bíblia que devemos congregar. Então, quando você não passa... Aqui, Lucas está descrevendo a unanimidade da igreja. Daqui a pouquinho, Paulo, eu vou trazer para você aqui, que Paulo fala acerca dessa unanimidade, o que significa ela, né? E quando não se faz parte dela, que aí nós entramos nos desigrejados, aqueles que não querem participar da igreja, o porquê. Então, Lucas deixa bem enfatizado aqui, que todos os dias, e o nosso costume tem mudado muito, que hoje é 3 vezes na semana, ou então tem gente que faz só uma. Mas a recomendação era todos os dias. Ei, pastor Marcelo. O mestre Natanael já está nos assistindo aí. Glória a Deus, um abraço aí, né, Natanael? Boa noite, glória Pai a do Deus. Senhor. Continue orando por nós, intercedendo aí. Mandou um abraço para o pastor Marcos também, pastor Amém. Marcos Paulo. Senhor, pastor. É uma bênção. Amém. Em breve vamos estar trazendo ele aqui, né? Glória novamente, a Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Deus. Continuando, pastor Marcelo. Amém? Amém. Pastor? Porque assim, nós estamos falando sobre desengrejados, né? E nós sabemos que não existe só apenas um tipo de desengrejados. Existem vários grupos. Isso é muito importante que a gente frise também aqui no nosso... Eu botei aqui pelo menos uns 3 tipos de desengrejados, né? Sim. Aqui o primeiro, né? O primeiro grupo de pessoas que abandonaram a igreja e a fé. Esse grupo primeiro abandona as reuniões da igreja, tornando-se desengrejados e depois se desvia, né? Sim. Isso é o primeiro grupo, né? E o segundo grupo é aquele que, por os decepcionados,
Nós sabemos que tem o desengrejado decepcionados. Tem, sim. Esses aí é mais fácil a gente trazer de volta para, né, comunidade. Por quê? Porque esses decepcionados, esse grupo, eles mantêm a fé, né? Mas por alguma coisa, alguma decepção na igreja, né, da parte da liderança ou da parte de outra, né, alguns fatores que existem, eles não vão, eles resolvem assim, não vou mais congregar, não, vou ficar em casa, ou então vou ficar aqui e orar a Deus para ver se eu encontro, né, uma igreja. Eu quero aqui só deixar bem claro que não existe igreja perfeita na Terra, viu, irmãos? Não existe. Se você estiver atrás de uma, você não vai encontrar, tá certo? Pastor, só desculpa interromper seu argumento, o senhor tocou num ponto muito importante, né, sobre a questão do congregar. Se nós olharmos para as igrejas modelo que nós temos na Bíblia Sagrada, né, eu vou usar como exemplo aqui a igreja de Corinto. Se nós examinarmos as epístolas de Paulo à igreja de Corinto, nós vamos enxergar que Corinto era uma igreja, pelo menos do nosso ponto de vista, muito espiritual, né? Revestida de todos os dons do Espírito, né? Paulo, inclusive, cita dizendo que nenhum dom faltava aos coríntios. Né? Então, por que isso? Porque, com certeza, a igreja de Corinto abriu as suas portas para essa manifestação do Espírito, né? De tal modo que Paulo precisou escrever, né? Começando dos 1 Coríntios 12 até 1 Coríntios 14, a respeito do propósito dos dons, que era a edificação do corpo de Cristo, e sobre no capítulo 14, sobre a ordem no culto, né? A tal ponto que era uma euforia tão grande no Espírito que o povo estava interrompendo o culto, não estava ouvindo a palavra, né? Por isso que Paulo usa aquela famosa frase, né? Faça-se tudo com decência e ordem, né? Mas olha os problemas que Paulo encontrou na igreja de Corinto, mesmo sendo uma igreja tão espiritual, né? No capítulo 3, divisões. No capítulo 5, imoralidade. No capítulo 14, né, falta de ordem no culto, enfim, né, diversos problemas, né, Paulo encontrou na igreja de Corinto, né? A igreja aos Gálatas, dúvidas a respeito da lei, das obras, né, da graça. A igreja aos Tessalonicenses, dúvidas a respeito da volta de Cristo, pessoas ali perturbando a fé dos irmãos de Tessalônica, enfim. Você não vai achar a igreja perfeita nem nas escrituras sagradas, nem a igreja primitiva foi perfeita, né? Nós vemos ali, por exemplo, Atos 5, Ananias e Safira ali mentindo, né? Então, Ananias e Safira eram crentes da igreja primitiva, né? Estavam ali praticando ali a mentira de tal modo que Deus ali ceifou a vida dos dois, né? Por estarem mentindo ali ao Espírito Santo. Então, o que nós podemos aprender com isso? Se nós formos procurar uma igreja para congregar, eu já tenho dito isso, sabe, pastor Marcos, pastor Marcelo, irmãos que nos ouvem, já tenho dito isso para muita gente, né? Se você for procurar uma igreja perfeita, seja em Quixadá, em Fortaleza, no Japão, na China, no Marrocos, você não vai encontrar, não vai. Por quê? Porque é feita de gente. E aonde tem gente, tem problema. Sim, e a gente viu aqui, mesmo nos livros aqui, louvado seja o nome do Senhor Jesus, né, os relatos dessas igrejas, né? Sim, o que acontecia, há uma igreja em que tem um congregado que está traindo o próprio pai com uma mulher dele. Exatamente. E olha o tempo, de lá para cá, então você vê o que vem acontecendo dentro das igrejas. Não existe a igreja perfeita, existe a igreja que busca a perfeição, que busca se aperfeiçoar, né? Então, esse não é, eu vou pegar aqui entre aspas, um motivo para que as pessoas saiam, mas sim, meu querido Samuel, eu venho vendo que quando a pessoa, o cristão, ele quer usar o seu próprio entendimento, acaba havendo esse afastamento da igreja, né? Justamente. Esse próprio entendimento que ele acha que é. Que por isso muitos se decepcionam e se afastam e se tornam desigrejados. Se você for ver a maioria desses aí, os que são mais resistentes, que faz esse meio crescer,
são os que se acham que têm um entendimento e buscam em si próprio, porque o próprio significado vai dizer que é aquele que se afasta, que quer montar um seu grupo, que é na sua própria casa, quer se sentir, né, não, eu que sou templo e morada, eu não preciso de igreja. E eu até falo aqui de mim, da minha pessoa no passado. Quando eu era mais jovem, eu vivia no mundo aleatório, né? Eu pegava a minha Bíblia e eu falava, eu não preciso de igreja. Eu não preciso de igreja. Eu sou o templo e morada do Espírito Santo. Eu tenho a palavra, eu leio a palavra, eu sigo ela aqui comigo. Mas vivia no mundão, vivia nas coisas. E é que eu pregava para pessoas ali isso aqui, que eu não necessitava. Até Deus me passar, me colocar no estreito. E aonde é que eu recorria? A igreja. Aí Deus resolvia ficar tudo bem. Depois, meu irmão, começava de novo, afastava, até Deus me ensinar que eu necessito estar nesse corpo, eu necessito estar ligado. E é daqui a pouquinho que eu vou trazer essa questão da ligadura do corpo. É interessante, né? A questão do pastor aí tá falando do corpo, né? Porque assim, eu consigo ser templo? Consigo. Mas igreja não, só não, né? Devemos frisar. Eu posso ser templo? Posso, porque a Bíblia diz que eu sou templo e morada do Espírito Santo. Mas eu posso ser igreja? Não. Biblicamente não. Porque a palavra eclesia, né, no grego significa ajuntamento, assembleia de pessoas. Né? Então até a palavra no hebraico também para igreja, se eu não estiver enganado, é kahal, parece, e também dá o mesmo significado, ajuntamento, assembleia. Então não tem como fugir. Né? Eu posso também, eu posso ser membro? Posso, mas não corpo. Sim, claro. Não é, meu pastor? Sim. E isso Paulo nos ensina lá em Romanos, no capítulo 12. Paulo vai dizer, eu vou fazer menção do texto aqui, né? A gente vê essa questão e a gente fazer aqui uma interpretação desse texto dentro do tema que estamos aqui, né, abordando. Paulo, lá em Romanos, capítulo 12, do versículo 4, ele diz assim, porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo. Né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aí, Paulo está enfatizando aqui, nós somos muito. Romanos 12, 4 até 5. Né? Então Paulo está dizendo assim, nós somos muitos membros. Existem muitos membros do corpo, mas sendo muitos, nós somos um só corpo, o corpo de Cristo. Então Paulo vai expressar muito bem ali o funcionamento desse corpo. Ele vai dizer que todos os membros, estando ligados no corpo, ele funcionando perfeitamente bem, ajuda o crescimento do corpo. Aí nós trazemos aqui essa reflexão de Paulo e vamos ver aqui. Será que o meu braço, minha mão está funcionando, que ela está ligada, mas se ela sair do corpo e estiver ali em cima de uma mesa, eu te pergunto, ela vai funcionar? Não vai ter função, né? Por quê? Ela é um membro vai do meu corpo. Vai apodrecer, né? É um membro do meu corpo. Apodrecer. Isso, aí entra o perigo do desengrejado. Quando ele sai do corpo, ele perde a ligadura, o que é que automaticamente começa com ele? É como eu comecei o tema, né, meu pastor? Sim. O desengrejado, um peixe fora d'água. Sim. Por que um peixe fora d'água? Porque o peixe ele pode sobreviver fora d'água, mas pouco tempo. Pouco tempo. Com alguns minutos ele vai morrer. E assim também é o desengrejado. Sim. Não tem como a pessoa ser igreja em casa. Não tem como você... Não tem. Né? Porque a gente está ali inserida na igreja, no corpo. E às vezes a gente... Fica aquele desânimo às vezes, dá vontade de desistir assim, né, por causa das lutas. Imagina a pessoa sem estar no corpo, né, sem estar participando das reuniões da comunidade, né. Então isso é muito importante também que nós frisarmos, né. Então aqui eu já falei há 3 grupos, né. E o terceiro grupo é os radicais, que é os piores. Né? Os radicais são os piores porque eles pregam contra a igreja, né? Sim, contra a igreja. E eles se tornam apologeta desse sistema, né? E aí é complicado. Frustrado. Aí é complicado. Todo aquele que foi frustrado, ele tem que ter um argumento contra. Por quê? Porque é o entendimento dele, o que ele vai contrapor ali, a argumentação dele, porque ele sofreu frustrações. Ele queria fazer do jeito dele, mas infelizmente não é do jeito dele, é do jeito da Escritura. Não é do jeito que ele entende, é do jeito que a Escritura manda que nós viemos seguir.
né? E assim, aí esses se tornam os piores. Eles começam a apodrecer. Há um momento na Escritura Sagrada que um dos seguidores de Jesus, os seus discípulos, disse: Senhor, deixa que eu vá sepultar ali o meu parente que morreu. Jesus, deixa que os mortos sepultem seus mortos. Mas vai e prega a vida. Por quê? Porque aquele que está em Cristo tem a vida em si. E aquele que não está, não tem vida. Ele tem o quê? Tem morte. Então, quando você se desliga do corpo, automaticamente você está morto. Fala naquela parábola da videira verdadeira, Sim, né? Tá podendo até sim. usar aqui. Então, se você está morto porque está fora do corpo, o que você vai pregar? Você não pode pregar vida. Tudo que vai proceder de você vem apodrecer as outras pessoas que te ouvem. Por isso é perigoso um desigrejado trazendo alguma instrução. Se eu falando aí, eu me lembrei agora, eu vi um vídeo no Instagram, acho que foi essa semana, é até um pouco cômico, engraçado, de um pastor, né, já daqueles bem antigão, ele dizendo, né, que para crente ruim, nenhuma igreja presta e nenhum pastor presta, né, ou seja, nós vemos, né, podemos usar essa terminologia aqui, né, os discípulos que congregaram com Jesus, na igreja de Jesus, que tinha Jesus como pastor, e mesmo assim, a Bíblia mostra esses discípulos abandonando esse congregar com Jesus, né? Nós vamos ver, por exemplo, lá em João capítulo 6, a partir do versículo 66, né? Os discípulos indo embora e dizendo assim, olha, essa mensagem é muito dura, quem pode suportá-la, né? E Jesus olha para Pedro e os discípulos e diz assim, olha, vocês não querem ir embora não também com eles, né? Aí Pedro diz, Senhor, para quem? Na verdade o texto diz, né? Não é para onde, porque lugar, né? Ele diz, para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Então, ou seja, tem gente, né? Claro que não é o caso de todos, né? Não vamos aqui também cometer o erro de generalizar, né? Mas tem gente que se afasta da igreja porque, infelizmente, não quer mudar os seus maus hábitos, não quer mudar, né, a sua maneira de viver, acha que do jeito que está certo e não é ele que tem que mudar, é a Bíblia ou o pastor ou a igreja que tem que mudar. Acabamos né? de falar aqui que era o entendimento deles. O desigrejar, esse que tá rebelde, esse que tá mais, que ele vai resistir mais ali, porque ele usa o próprio entendimento, ele entra dentro do que você acabou de citar aqui. Era o entendimento daquelas pessoas. O que é que ele está entendendo? Jesus estava pregando ali. Isso é primeiro século, né? Quando Jesus fala isso aí, mais ou menos. Então Jesus está falando Então, ali acerca do corpo dele, né? Então já havia. O que ia acontecer ali. Mas o entendimento deles era carnal. Né? A própria Escritura vai dizer que aquele que é nascido do Espírito discerne as coisas do Espírito, mas aquele que é nascido da carne discerne as coisas da carne. Então tem os tipos de cristão que discerne espiritualmente a palavra e o que discerne carnalmente. Esses caras discerniram carnalmente. Assim é a maioria dos desengrejados que a gente vê, porque discerne as coisas carnalmente, não discerne espiritual e acaba que fraquejando, se afastando e entendendo da forma dele, querendo aplicar as suas formas de entender, né? Justamente. E tem uma outra questão também, né? Que inclusive, nós vemos até muitos artistas famosos, né? Falando isso, muitos inclusive afastados da igreja, né? Diz, olha, eu estou afastado da igreja, mas não estou afastado de Deus, né? Eu estou desviado da igreja, mas não estou desviado de Deus, né? Outros dizem assim, eu estou desviado, né? Mas estou desviado dessa religiosidade, enfim, né? Tudo hoje digamos assim, nós que somos conservadores, né, conservamos os princípios bíblicos, as doutrinas, os princípios morais, né, que regem a nossa sociedade, né, e isso é visto por muitos como retrógrado, né, esse conceito que nós guardamos de preservar a família, de preservar o bom testemunho, né, de zelar pelo nosso bom testemunho, tudo isso é visto como retrógrado e muitos dizem, né, eu estou afastado dessa religiosidade e tal, né, então, só que há uma incoerência nessa fala. Por quê? Eu estou afastado da igreja, mas não de Deus. Não tem como você estar afastado da igreja e não estar afastado de Deus. Efésios capítulo 5, versículo 22, né, nos diz, usando até o exemplo do casal, né, que assim como o marido é a cabeça da mulher, Cristo é o cabeça da igreja. Né? Então, se nós pegarmos essa ligação de Cristo, que é o cabeça, com a igreja, que é o corpo, né? Ora, pois, o corpo está separado da cabeça, né? É uma abominação, né? Um monstro, né? Então, não tem como eu ter comunhão com Cristo, que é o cabeça da igreja,
e não ter comunhão com a igreja, que é o corpo, né? E é impossível a própria isso. Escritura vai dizer que É impossível. aquele que diz que ama Deus e aborrece seu irmão é mentiroso. Pronto, Então, justamente. não tem 1 João, condições. acho que é 1 João capítulo 4, né, pastor? Esse E texto. o próprio Senhor Jesus também, Samuel, quando ele está ensinando ali, ele diz assim: como vocês me chamam de Senhor e não fazem o que eu falo? É impossível. Então o cara diz assim: Deus é o meu Senhor, eu amo a Deus, estou afastado da igreja, mas não estou afastado de Deus. Como é que você está ali? Você diz que ama a Deus, faz parte do corpo, mas não está no corpo. Não pode. Não pode. É incoerente. Sabe? Falhas existem. O momento de falha, como a gente vê ali os apóstolos, naquele momento ali, que eles falham, Pedro nega, se afasta, se esconde, mas reconhece ali, depois volta. Falhas existem, faz parte do corpo. Olhar para falhas, não, falhas existem, né? Até porque a própria Escritura vai dizer que aquele que, quando eu acho que João, se não me falhar a memória, ele vai extrair, né? Filhos, não pequeis, mas se pecar, sabe o que é um advogado, fiel, advogando por vós. Então, sim, existe falhas. Em toda a Escritura, todos os ungidos de Deus escolhidos por eles falharam. Falhas é natural no corpo. Agora, esse abandono e se achar que está fazendo certo, qual é o problema? O mestre Natanael aqui deixou um comentário, né? Sempre dando a sua contribuição muito importante, né? Ele comentou a seguinte frase: a metodologia cristã nos convida a vivermos em comunidade. O filósofo e teólogo John Zizioulas, eu acho que é esse o nome, fala: o ser humano só é pessoa quando vive em comunhão. Fora da comunhão, o homem deixa de ser pessoa, né? Eu acho que isso faz parte até um princípio filosófico e sociólogo, né? De o homem, desde o início dos tempos, né? Desde os primórdios, sempre viveu em sociedade. Isso faz. Sim. Pegando aqui um gancho do irmão Natanael, isso é muito importante que ele frisou, que segundo a ciência, diz que o ser humano, se ele viver isolado, ele adoece. Né? Ele não consegue. Então, o ser humano é para se comunicar. Por que, né, às vezes eu até brinco, rapaz, eu acho que o celular, né, muitas das vezes, tá atrapalhando essa questão de muitas das vezes ter comunhão uns com os outros, né? Porque às vezes eu vejo às vezes 2, 3 pessoas ali, cada um com o celular, e não tem comunicação algumas vezes, né? Então, mas aí Deus fez o homem para ter contato, né? Ter comunhão com o outro. Porque se o homem não tiver comunhão com o outro, né? Não tiver ali, então é complicado, né? Então, assim, né? Então, voltando aqui para o desengrejado. E as pessoas que estão decepcionadas, eles são mais fáceis de voltar. Sim. Né? Porque, como eu falei, estão decepcionados por alguma coisa que aconteceu, né? Mas os radicais, eles não conseguem voltar. Assim, é muito difícil para eles voltar. Não vou dizer que eles não conseguem, porque para Deus nada é impossível. Cauterizaram a mente, né? Mas é meio complicado porque eles se tornam apologeta. Sim. Eles vão pregar agora tudo contra, né? Quero o quê? Eles até apostatam, né? Aí apostados já não tem mais retorno, como Hebreus, né? Também há um debate ali naquele texto, né? Então, assim... Então, aqui a gente vai dar, acho que aí no final do programa a gente vai deixar um conselho, né? Não para os radicais, mas assim também mais para os decepcionados, né? Aqueles que estão desigrejados para decepcionados, que eu acredito que é importante que eles voltem, né? Porque você, em casa, você não consegue ser igreja, né? Você não consegue ser igreja. E aí, eu quero só que o Samuelzinho lê um texto para mim aí, 1 Coríntios 12, 24 ao 28, só para nós... 12... 1 Coríntios 12, 24 ao 28. Vamos ler esse texto. Do 24 ao 28? 12, do 24 ao 28. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha. Para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, com eles todos se regozijam. Ora, vós sois do corpo de Cristo e individualmente membros deste corpo. Sim. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar,
socorros, governos e variedades de línguas. O 20, acho que é o 27, vai dizer aqui, ó. Vós são separados, o que é que ele diz? É o quê? Membros É só deste membros, corpo. né? Então ele não é corpo. Eu acabei de falar no início. Eu posso ser membro? Posso, mas corpo não. Membro refere-se à parte, né? A do parte, corpo, né? braço, O Jesus está perna, dizendo, né? A parte, sim, você consegue ser, né, a parte do membro, não é do corpo, quer dizer. Então, assim, a igreja é um edifício. Esse edifício está sendo edificado, né? Por isso que Paulo não é cessacionista, Paulo é continuista. Por quê? Porque os dons é que edifica a igreja. Então, a igreja está sendo edificada por quem? Por pessoas, né? Não individual, mas pessoas, como eu falo, pessoas em conjunto, né? Ali em assembleia, em ajuntamento de pessoas. E aí esse edifício um dia vai ser concluído. Quando? Só quando Jesus voltar, quando tudo, né, findar. Aí sim nós vamos ter uma igreja perfeita. Sim. Aí sim nós vamos ter uma igreja perfeita. E nessa igreja, meu irmão, você não vai mais sair dela nunca, porque ela vai ser perfeita, glorificada, né? Isso é bênção de Deus. Pastor, me permita fazer uma pequena consideração. Amém, a respeito desse texto, né? Nós vemos aqui muitas coisas importantes, mas eu gostaria de fazer uma menção aqui do versículo 26, né? Para fazer um pequeno comentário a respeito dele. Quando Paulo diz, né? De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado com ele, todos se regozijam. Sim. Isso aqui fala de quê? Fala de koinonia, que no grego, traduzindo para o português, é comunhão, né? Um com o outro. E não tendendo ou sendo tendencioso para apoiar os desigrejados, mas compreendendo um lado, né? Porque nós sabemos que toda história tem dois lados, né? Sim. Nós sabemos que há aqueles que realmente se afastam, né, por rebelião, há aqueles que realmente se afastam, né, porque realmente o diabo entrou no coração deles, assim como entrou no coração de Judas, né? Muitos nós sabemos que se afastam por N motivos, né? Mas como o pastor Marcos bem frisou aqui, há aqueles que se decepcionam. Por quê? Porque, como nós dizemos aqui a princípio, se nós somos um corpo, né? Se nós somos um só corpo, muito embora sejam muitos membros, mas somos um só corpo, membros uns dos outros, né? Participantes do corpo de Cristo, nós temos, né, por obrigação estarmos juntos em tudo e em todas as coisas, né? Ou seja, qual é o nosso dever enquanto membros do corpo de Cristo, se nós estamos vendo que alguém está necessitado de alguma coisa, não só no âmbito espiritual, oração, palavra, conselho, mas também no âmbito físico, né? Por exemplo, quando alguém está precisando de um alimento, alguém está precisando de uma roupa, alguém está precisando de um trabalho, enfim, né? Nós vemos muitas vezes, né? Nós temos que ser sinceros e abrir os nossos olhos, não podemos fechar os nossos olhos para esse lado também, né? Nós vemos, infelizmente, muitos líderes da obra de Deus, né? Que são aqueles que têm influência sobre a igreja, pelo menos de modo indireto, né? Que fecham os olhos para essa realidade. Pastor Marcelo, Pastor Marcos, né? E olha o que é que Paulo diz aqui, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele, né? Tiago também disse, não me falha a memória, né? Chorai com os que choram, alegrai com os que se alegram, né? Então, o que é isso? É comunhão, koinonia, eu ver o irmão sofrendo e não me omitir aquilo ali, eu me achegar para ele, perguntar, irmão, o que está acontecendo? Está acontecendo alguma coisa? Você está precisando de alguma coisa, né? Então, eu vejo, pastor Marcelo, já conheci muitas pessoas que se afastaram da igreja, né? Se tornaram-se desigrejados por conta disso, né? Porque não encontraram apoio, né? Hoje alguns, graças a Deus, voltaram, né, para a presença de Deus, hoje estão congregando, mas principalmente é uma questão até bem delicada da gente falar, de alguns irmãos que caem, né, em pecado e são tratados hoje como se estivessem leprosos, né? Não encontram ajuda, apoio na igreja, né? Paulo diz em Gálatas 6:1, se algum irmão for surpreendido em alguma falha, Paulo diz, né? Vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de brandura, olhando por ti mesmo para que também não sejas tentado, né? O que Paulo está dizendo ali? Né? Tudo está entranhado dentro da questão da comunhão, né? De você chegar para alguém e ver que aquela pessoa está precisando ou está indo por um caminho errado, você
encaminhar. O que é encaminhar? É você colocar no caminho. Olhar com né? o olhar de Cristo, né? Olhar o conselho. Justamente. Então, o que eu vejo? Eu vejo muita gente, né, que não recebe esse auxílio, né? Que se está sofrendo, as outras pessoas não estão sofrendo junto com ele. Não se compadece do sofrimento. Né? O que acontece hoje, que a gente tem visto muito nas igrejas, é uma onda de individualismo se proliferando no meio cristão. E eu tenho combatido isso veementemente em muitos lugares, pastor Marcelo, pastor Marcos. Por quê? Porque esse individualismo não é o que Jesus nos ensinou. Esse individualismo de cada um por si, de eu por mim, e pela minha família, e por ninguém mais e tal. Isso não é o que Jesus nos ensinou. Interessante, Samuel, você relatando aqui acerca do corpo, vendo aí, e eu meditando aqui, o Espírito Santo me dando aqui, meu pastor, um entendimento acerca do do que nós lemos aqui acerca do corpo. Interessante que ele relata que nós somos corpo, mas o único que é cabeça é o Senhor. Por quê? Só tem uma cabeça, né? Não tem mais de cabeça. Olha só, a cabeça que coordena todo o corpo. Os olhos que guiam, a boca que fala, os ouvidos que ouçam, sente sabor, o ouvido que ouça, o nariz que cheira. Então, esse é o Cristo. Ele é o que comanda todo o corpo. É o que ouve, é o que fala, então é o que vê. Então, nós temos que seguir a ele tudo. A visão de Cristo, o falar de Cristo, o sentir o sabor de Cristo, o ouvir de Cristo. Então, é ele que vai guiar todo o corpo. Aí, o que acontece nessa questão dos desigrejados aí, dessa galera que usa o cérebro também, né, pastor, que transmite as mensagens, né, o sistema nervoso, né, para todo o ligamento, que traz a sensibilidade para o corpo, né? O que ele quer dizer para nós aí? Ele quer dizer assim, não siga o seu próprio entendimento. Siga o entendimento de Cristo. Corpo sem cabeça morreu. Tá morto. Então, seu cabeça que é Cristo. Por isso ele vai dizer, pode porventura o olho dizer eu não sou isso, eu não sou aquilo. Então, assim, o membro, ele tem que ser conduzido pela cabeça. A questão dessa galera que se frustra, que sai, esses outros que se decepcionam, esses outros que buscaram na igreja uma segurança ali no homem, não buscaram em Cristo, que é a cabeça. Tem essa questão também. Entra essa frustração na pessoa, porque eles não olharam o alvo, não deixaram ser em algum momento pararam de olhar para Cristo, né? E olharam para as falhas humanas, né? Pode falar. Interessante você falando aí sobre o decepcionado. Acho que nós três aqui já fomos decepcionados. Só que nós não se tornamos desigrejados, graças a Deus, né, irmão? Porque decepcionados nós já fomos muito e nós vamos ser mais desigrejados nunca, porque fora do corpo, né? Porque há uma diferença. Há uma diferença de eu me decepcionar momentâneo com alguém porque eu esperei algo dessa pessoa. Coloquei expectativa, e fui decepcionado, mas em Cristo eu busquei ali entendimento daquilo e isso ali rapidamente me fez recuperar o ânimo. Isso acontece em todos. Poxa, Cristo aquele pai, Jesus foi decepcionado, se possível for, passa de mim esse cálice. Então, por que não se... A caminhada tem isso. Agora, o que acontece? Faz parte, né, da caminhada. É não desistir, é olhar com o olhar de Cristo, é sentir o sabor de Cristo, falar de Cristo. Eu acho que, se não me falha a memória, é Pedro que diz assim, Fininhos, se for tratar de algum negócio, trate segundo a palavra de Deus. Se for falar, fale segundo a Escritura. Aí assim, você pode me perguntar, pastor Marcos, qual foi a tua maior decepção? Partiu de um membro da igreja? Não. A pessoa que me decepcionou foi meus líderes, alguns líderes, né? E nem por isso eu me tornei desengrejado. Por quê? Porque eu entendi que eles não morreram por mim na cruz. Quem morreu foi Cristo. Sim. E eu sei que eu estou no meio de seres humanos. E seres humanos são falhos. E se nós fizermos uma pesquisa, sair aqui na cidade de Quixadá mesmo, se nós entrevistar 1000 pessoas que estão fora da igreja, se nós perguntar, vocês saíram da igreja por quê? Eles vão dizer assim, não, foi por fulano, por ciclano, e nunca vão dizer que foi por Jesus. Talvez de 1000 você tire 1 ou 2 que disseram assim, rapaz, realmente eu sei lá, o meu filho adoeceu, a minha mãe ou um parente meu, e eu pedi tanto a Deus e ele não salvou, não curou. E daí sabemos que esse tipo de... Mas a maioria vai dizer assim, nunca foi por Cristo, sempre foi por alguém. Saí por causa de alguém.
Então, o conselho que eu dou para você que está nos ouvindo nesta noite, se você tiver saído da igreja por causa que decepcionou por alguém, volte. Porque você não vai conseguir encontrar uma igreja perfeita. Cristo, né? Exatamente. Olha só que interessante aqui. Eu estava esses dias meditando acerca disso. Nós pegamos agora esse gancho aqui e vemos aqui aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús. A frustração que eles tiveram ao esperar algo de Cristo e ele foi morto. Porque não entenderam ali o alvo da sua caminhada e eles Na verdade, eles ficaram bastante consternados porque acreditando eles que a profecia não tinha se cumprido. Né? Jesus havia prometido ressuscitar e até agora não tinha tido notícia de nada e estavam ali. Relatam, alguns entre nós, as mulheres, viram aí e não estava lá o corpo, mas eles vão ainda contristados. Eles não, ou seja, eles não tinham entendido aí da Escritura que tinha feito com ele. Acabaram se decepcionando e ali a Bíblia diz que eles estão indo embora. Estão se afastando do corpo que estavam indo, Isso é em Lucas 24, né? O Lucas 24 o Lucas 24 eu vejo como 4 coisas abertas em Lucas 24. Primeiro a sepultura, depois o entendimento dos lados dos discípulos, depois as escrituras também foram. Então assim, eles estavam tão cegos, né, por acontecimento. Porque esperavam algo. Esperavam algo e não aconteceu. Não entenderam. Não entenderam. Então Jesus apareceu para eles na refeição, que eles conheceram. Na oração, ou seja, que eles entenderam. Então ardiu o coração dele. Quando Jesus ardiu o nosso coração. Né? Aí está a diferença do desengrejado que tenta lá, que é o radical que você falou, que quer usar o entendimento dele, e esse que está se afastando por alguma decepção, mas quando ouve a palavra, arde no seu coração. Há um momento que ele vai entender, como você falou, são os mais fáceis de voltar. Quando ele entender, ele volta. Eu preguei, inclusive, sobre esse texto uma vez, acho que no culto de domingo, na igreja, e o fato de Jesus ter ido atrás dos 2 discípulos, né? Jesus poderia ter pensado assim, como muitos pensam, só são 2, né? Eu tenho vários aqui, eu não vou atrás, né, de 2, porque 2 estão tristes e tal, mas eu preguei, inclusive, dizendo justamente sobre esse sentimento, né, de não perder, porque Jesus não quer perder, nem Judas queria perder. Judas porque não é todos que me deram nenhum. Ele mesmo, né, se tornou filho da perdição quando deixou o diabo entrar no coração dele, né? Então, por que Jesus vai atrás de 2? Né? Porque eu preguei dizendo exatamente assim, porque Jesus não deixa ninguém para trás. Né? Porque nós é que se afastamos, ou seja, veja que eles estavam em Jerusalém, né, e eles deveriam ter ficado lá aguardando, né, até que Cristo se apresentasse como de fato se apresentou, né, a Pedro, a João, a Tomé, onde estavam reunidas as mulheres, né? Mas eles se ausentaram. Então Jesus entendeu o fato, né, de que eles estavam tristes, decepcionados, com certeza. Né? Jesus sondando os corações, conhecendo os corações deles, Jesus vai até eles, traz o ânimo a eles e o que acontece depois que Jesus traz, né? Se apresenta para eles, depois que eles conhecem Jesus, conhecem que era Jesus ali, né, na mesa com eles, eles voltam até Jerusalém cheios de alegria, né? Conversando ali, dizendo, olha, nós vimos o mestre, é verdade, ele ressuscitou, né? Ou seja, então Jesus foi atrás deles ali para confirmar a fé deles e dizer, olha, eu não menti, eu ressuscitei, eu estou aqui diante de vocês, né? Jesus não falou essas palavras, mas só o fato, meu irmão, da presença dele ali, né? Se a gente for ver, né, Samuel, o texto é bem pequenininho, mas a caminhada era longa, então a conversa foi cumprida. Foi, com eles certeza. estavam tão frustrados de uma forma que eles caminharam horas com Jesus e não conseguiram perceber que era Jesus. Por quê? Por causa da frustração. Assim eu não sei, você que está ouvindo aí agora, o que frustrou a sua caminhada? O que fez você se frustrar? O que fez você se decepcionar ao ponto de Jesus andar do seu lado, tá falando contigo, teu coração arde, mas você não consegue enxergar que é Jesus. Inclusive, né, pastor Marcelo, para corroborar mais ainda essa questão da comunhão, né, ali que Jesus queria ter com os discípulos, né, ali como igreja, Jesus como cabeça, né? Qual é o momento em que eles entendem que Jesus estava presente? No momento do partir do pão. O partir do pão era o quê para o judeu? Comunhão. Ali o judeu sentava na mesa para quê? Para ter comunhão, para conversar ali com os seus amigos, com os visitantes. Então, essa questão de Jesus fazer eles entender que era Jesus ali, né? Porque você vê que eles de olhos fechados aqui, Jesus dando graças ali, eles entenderam, lembraram que era Jesus, essa cena, né? Porque viram muitas vezes Jesus partindo o pão com seus discípulos, e era nesse momento
de partir do pão, que Jesus manifestava ali a comunhão com os discípulos, que inclusive, né, nós fazemos na Santa Ceia, né, que não deve ser só na Santa Ceia, né, mas a Santa Ceia nos faz lembrar desses momentos de Jesus, né, partindo o pão junto com os discípulos, né. E Pedro, né, Pedro também, se a gente for analisar, Pedro voltou a pescar. Pedro parece que não queria, mas não deixar de, né, não deixar de, tipo assim, não deixou, foi pescar, voltou a pescar. Sim. E lá em João 21, né, e aí é onde Jesus aparece com ele ali, né, aí ele diz, Pedro, tu me amas, aí apacenta meus rebanhos. Então assim, Pedro não era para ter voltado a pescar, porque Jesus tinha dito, olha, a partir de hoje vocês não vão ser mais pescadores de homens, mas sim de almas. Sim. Mas aí quando Jesus morreu, né, então aquele acontecimento foi assim tão impactante, assim, tão assim, para eles, que eles parece que tudo aquilo que Jesus havia ensinado a eles 3 anos e meio, parece que não entrou, podemos dizer assim. E se entrou, na hora do desespero, do acontecimento, sumiu tudo. Porque Jesus disse, eu vou, mas em 3 dias vou ressuscitar. Né? Então assim, voltando aqui para os igrejados, então assim, essas pessoas que estão, né, que não estão se reunindo, né, participando de culto, infelizmente, pelo menos essas pessoas que são decepcionadas, essas pessoas precisam de cuidado, essas pessoas precisam que nós, né, ir até elas para poder verdadeiramente tentar, usando a palavra, claro, né, usando a palavra de Deus, mostrar para ela, biblicamente, que ela não consegue ser igreja. Porque Jesus diz assim, ó, acho que é Mateus 16, diz assim, ó, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificaria a minha igreja. A palavra que aparece ali é eclesia. Sim. Né? Assembleia. Ou seja, então Jesus não estava dizendo apenas para Pedro. Não. Jesus estava falando para uma assembleia, para a igreja. Então por quê? Que a igreja, né, a palavra, o significado da palavra é justamente igreja, é ajuntamento de crente. Então quando eu vejo uma pessoa dizendo assim, não, irmão, eu sou igreja, eu já fico assim preocupado. Até porque quando Jesus fala para Pedro, né, Jesus não diz que Pedro é a pedra, ele diz esta. Exatamente. Pedra. Então, ele é que é a pedra, ele é que é a rocha, né? Jesus é que é a rocha. Pedro é só fragmentos, né? Só fragmentos, né? Ou seja, fragmento, então uma rocha tem vários fragmentos. Fragmentos não é tão firme como uma rocha como um todo, né? Sim. Porque Jesus, ele diz, tu és Pedro, mas sobre esta pedra, que é ele, edificaria a minha igreja, e as portas do inferno, né, não prevalecerão contra ela. Então Jesus está falando igreja, o corpo. Exatamente, não é apenas uma pessoa individualmente falando. Se não tiver no corpo, aí pode esperar. Complicado. Então é um recado para você que está ouvindo aí, se você não está aí, você está indeciso, não está no corpo, é bom voltar, porque as portas do inferno, meu irmão. Complicado, né? Meu pastor, rapidinho nós vamos aqui para o intervalo para a gente tomar uma água, né, para a gente se hidratar aqui. Gente, toma aquela água, toma aquele café, se hidrata aí, tá não certo? Sai daí não, se prepara, porque a gente já volta com mais. Tá na Bíblia. Convida mais aí, né? Com certeza. Olá, meus amados irmãos, você de Quixadá e região. Eu quero te fazer um convite todo especial. Esse dia 11 de outubro, nós vamos estar realizando a 14ª Noite de Adoração. Um evento a qual a gente louva e adora o nome do Senhor, onde nós temos participações de várias bandas gospel se apresentando, dando o seu louvor a Deus. E eu quero te convidar, você que é de Quixadá e região, venha fazer parte conosco deste dia tão maravilhoso que é a 14ª Noite de Adoração. Fica aqui no distrito de Juabe e vai ser dia 11 de outubro a partir das 19 horas. Venha para essa festa, venha louvar a Deus junto conosco. Que Deus te abençoe. Olá, você já ouviu falar da TV Quixadá na mídia, a TV cristã que veio para fazer a diferença na cidade de Quixadá. Uma TV onde você vai estar encontrando muitas pregações, louvores para a edificação da sua vida e da sua família. TV Quixadá na mídia, uma TV sempre inovando e crescendo na cidade de Quixadá. Olá, gente!
gente, aqui é o Kleber e Tainara, passando aqui para lembrar para você que todas as sextas-feiras acontece o programa Bate-Papo com Kleber e Tainara, a partir das 18 horas, não é isso, Kleber? Sim, um bate-papo santo e abençoado. É isso aí, na TV Quixadá na mídia. TV Quixadá na mídia, a TV que veio abençoar a sua vida. Filha, não tem segredo pra me buscar, não existe hora e nem lugar, a todo momento. Olá, eu passei aqui para te convidar e te lembrar que toda sexta-feira às 8 horas da noite tem um programa AltaCast, diretamente do canal do YouTube da TV Quixadá na mídia. Logo após o programa Bate-Papo com Kleber e Tainara, tem o meu programa, um programa especial, um programa abençoado que vai abençoar a sua vida através de testemunhos e experiências sobrenaturais da vida de cada convidado que teve sua vida transformada por Deus, tá certo? Então tá lançado o convite, eu te espero lá. Toda sexta-feira, a partir das 8 horas da noite, no canal do YouTube da TV Quixadá na mídia. Até lá! Você que quer comer no melhor espetinho da cidade de Quixadá, vem pro Espetinho do Neném. Abrimos às 5 horas da tarde e fechamos às 11 horas da noite. Temos o nosso espetinho, baião de 2 e arroz cremoso. E suco natural e refrigerante. Nosso endereço é Rua Nossa Senhora Rainha do Sertão, número 87. Vem! Você que quer... Glória a Deus, voltamos. E aí, gente, tomou aquele café, tomou aquela água? Glória a Deus. Gente, mandar um alô aqui para um grande amigo meu, irmão, homem de Deus, missionário Tiago Lima, diretamente de São Paulo, está nos assistindo. Glória a Deus. Saudações, meu mano, Deus abençoe. Mandou um abraço pro senhor, pastor Marcelo, Tiaguinho. Glória a Deus. Pastor Marcos também mandou um abraço pro senhor, pastor Marcos. Tiago, glória a Deus. Pai do Senhor, irmão Tiago, Deus abençoe, meu querido. É um prazer ter o senhor aqui conosco, viu? É um prazer, Tiago. Se você estivesse aqui, com certeza eu ia trazer você aqui no podcast. Mas quando você estiver por aqui, você não escapa não, viu? Não escapar não. Glória a Deus. Glória a Deus. Voltando ao tema desigrejados. Para você que está chegando agora, nós estamos falando sobre esse tema, né? Desigrejados, certos ou errados? Você acredita que os desigrejados estão certos? Você acredita que os desigrejados estão errados? Qual a sua opinião? Deixa aí nos comentários aí, no chat. Se você quiser fazer perguntas aí no WhatsApp da TV Quixadá na mídia, deixa aí a sua pergunta, tá certo? Eu vou estar deixando também o meu número pessoal do WhatsApp aqui no chat, para se você quiser, você também mandar perguntas aqui no meu WhatsApp pessoal, tá bom? Então, pastor Marcelo, Deus. Pastor Marcos, vocês têm mais alguma consideração aí? Pastor Marcos ia falar agora, né, a respeito de dados históricos, né? Eu queria ler aqui só posso ler? À vontade. Por que as pessoas, né, se afastam da igreja? Que é uma pergunta, né? Aí aqui diz assim, são muitas as razões para a desilusão com o corpo de Cristo. Vamos listar algumas. As pessoas podem se afastar da comunhão dentro do templo, alegando que a igreja institucionalizada não cresce e perdeu de vista a sua missão, né? Eu vou pular aqui para não ser muito longo aqui. Existe aquele que afirmam razões históricas
para abandonar a comunidade. Dizem que ideias gregas suplantaram o pensamento hebraico na igreja. O paganismo invadiu os templos, acabando com a igreja pura. A igreja está corrompida. Boa parte do culpado por isso acontecer foi o Império Romano, segundo os desigrejados, né, irmãos? Então, assim, eles colocam culpa no Império Romano, né? Eles dizem que... E tem muitas coisas aqui, muitos artigos a gente não vai ler todo, porque não tem como. É natural as pessoas procurarem argumentos, né? É natural. Todo mundo vai procurar um argumento para si, né? Cada um vai procurar o seu argumento. Mas, como nós estávamos aqui, até o tema vai dizer, tem na Bíblia ou não tem na Bíblia? É bíblico ou não é bíblico? Então todas as coisas que nós como somos cristãos, todas as coisas nós temos que procurar dentro da Escritura. Se é ou não é, se tal ou não tá, né? Então, a gente estava relatando aqui outro momento acerca dessa situação, sabe, Samuel? Das ordenanças de Jesus. Se é um corpo, e a gente está falando acerca de um membro que está afastado do corpo, mas se acha ainda ligado no corpo, que funciona para seguir segundo a vontade dele, segundo o entendimento dele, aí onde entra as instruções de Jesus, né? Que lá em Lucas 9, Lucas 9, no 23, olha o que Jesus diz. Ele diz assim, ó, e dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Olha a instrução do mestre. Quer se ligar ao corpo? Negue-se a si mesmo. Quer negar a si mesmo? O que eu entendo, costumes, o que eu vivo, o que eu vivia, as minhas vontades. Então, a maioria dos desigrejados, eles não negam a si mesmos, principalmente os radicais, como o pastor aqui citou. Os radicais que eles já estão formalizados na sua ideia. Na ideia dele, vocês não negaram a si. Ainda não negaram a si, negar para seguir Jesus. Jesus diz, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, sua dificuldade, as perseguições, as aflições, e siga-me todos os dias. É para seguir a ele. Para seguir a ele é o quê? Não é você andar sob sua vontade. Não é você andar sob seu entendimento. É você andar aquilo que nós falamos, que é a ideia da cabeça. A cabeça os olhos da cabeça é ele que vai enxergar o caminho e você vai andar segundo o caminho que ele está enxergando. É ele que vai ouvir o que está acontecendo e vai te livrar, vai te guiar perfeitamente através do som, né? Vai falar o que você vai seguir, o que está sendo falado por ele, pela cabeça. Então, tudo que você vai agir é conforme a cabeça. Então, Jesus diz, né? Negue-se a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Exatamente. Me siga. Então, quando eu vejo essa questão dos desigrejados aí, que essa parte radical, eu digo, é perigoso. É perigoso essas pessoas porque elas ficam poluindo outras mentes. Elas ficam poluindo pessoas que ouvem do lado. Por isso cresce. Por que você acha que cresce esse movimento? Por que está crescendo essa situação? Porque o número dessas pessoas estão em casa mesmo. Eu estou me reunindo aqui em casa mesmo com o pessoalzinho. Pegam muitos incautos, né? Realmente chega. Bíblia, né? Realmente chega e a voz é macia. A voz é macia, suave, prega, fala bonito. Porque ele se torna apologeta nessa questão. Então ele vai defender aquilo que ele... Só que, olha só Jesus falando aqui, se um cego que outro cego, ambos cairão no mesmo buraco. É porque se eu sou o corpo, eu não enxergo, quem enxerga é a cabeça. Se Cristo, eu não estou ligado em Cristo para ele olhar, eu sou cego. Então eu vou cabeça quem faz o corpo se movimentar. Né? Assim, tem como se eu sou se eu sou corpo aqui e eu vou andar, eu vou guiar, eu não enxergo nada, eu vou cair na cova. E aqueles que estiver sendo guiado por ele cairão também. Jesus disse. Então esse é o perigo de você ouvir um desigrejado. Você que está nos ouvindo aí, você que está nos assistindo, você que está acompanhando e vai ouvir outro dia. Quando você vê a pessoa, ela já andou em toda a igreja, não se deu certo. Porque eu não dei com o pastor, porque o pastor levantou isso de mim, porque falou isso aqui, estou em casamento, estou fazendo minhas orações em casamento, estou fazendo assim, isso aqui é assado. E vai te instruir, vai te dar conselho. Olha só, pelo menos pela vida dela não tem. É o crente que não quer se submeter, né? Não quer. Infelizmente, essa é a realidade. Se ele não quer, então como é que vai seguir? Né? Porque Jesus disse lá. Outros dizem assim, né, Senhor, pastor? Senhor, e não, meu pastor é Jesus, né? Não tem um pastor aqui na terra, Isso meu pastor é Jesus, né? Mas não é Infelizmente guiado por não ele. tem isso, né?
não é guiado por ele, né? Mas não se deixa ser guiado. Justamente. Porque o que Jesus diz? Ó, esse povo me louva da boca para fora, mas o seu coração... Então, falar da boca para fora é fácil. Agora, cadê suas ações? Onde você está ali ligado ao corpo perfeitamente para trazer mais alguém para esse corpo. Aí você vai levar essa pessoa para onde? Ela vai entender e aprender que tem que ficar em casa, adorando em casa, lendo em casa, vendo ali. Mas, infelizmente, essa pessoa está sendo apodrecida. No caso, ali, ela está apodrecendo, né? apodrecendo o outro, está morrendo. Então, esse aqui, esse Porque membro o corpo, ele todo, sobrevive, né? Sem o membro, isso, ele tá mas o apodrecendo membro os sem o outros. corpo não sobrevive. A própria escritura vai dizer que da raiz é que sai a seiva que vai alimentar os galhos. Se você não tiver na árvore, como é que vai chegar a seiva em você? Como é que o seu galho vai ser alimentado? E a Bíblia nos fala que nós somos ramos, somos galho. Para chegar até a nós, a seiva, para que a gente venha frutificar, a gente tem que estar na árvore, tem que vir da raiz, tem que vir da raiz. E se esse membro não está na árvore... Jó faz uma analogia, né, usando a árvore. Jó 14, ele vai dizer assim, ó, mesmo que uma árvore venha a ser cortada e as suas raízes venham se apodrecer na terra, com o cheiro das águas ela brotará. Então Jó, naquele momento, ele se coloca como uma árvore, né, naquele momento de toda a sua angústia que ele estava passando. Por quê? Porque a raiz ela é responsável, né, para trazer nutriente para manter a árvore. Então Jesus, quando Jesus diz assim, eu sou a videira verdadeira, Jesus não está dizendo que é um vaso. Não. Ele está dizendo que era uma videira, a árvore. Então, e aquele que estiver em mim, né, dá fruto. Vai dar fruto. Mas aquele que não tiver, será paudado. Tal. Acabou de dizer, se não está nele, não está no corpo. Então, se estou fora do corpo, não estou nele, estou seco. E Jesus disse que um ramo seco vai acontecer o quê? Ele não brota, gente. Não brota, fruto dele não dá. Então, você que vai ver uma pessoa dessa daí, você vai ganhar vida onde? Você não tem. Se ela não São tem dois cegos, né? Um guiando o outro, vai cair no abismo. Né? Então, assim, o mesmo fogo que vai queimar, essa queima você também. E aí o conselho que eu lhe dou aqui é afasta-se. Porque a sua vida pode ser poluída por pessoas dessa forma. Nessa qualidade. E eu sei disso na prática. Eu estou dizendo isso que eu vi e vejo acontecer na prática, na vida secular. Realmente, na nossa vida, a gente se depara com muitas pessoas desse tipo. Né? Então, realmente apodrecem, realmente estragam. Né? E assim, os danos são complicados demais. Não só a si mesmo, como a outros, né? Como a outros. E é importante salientar também, pastor Marcelo, algo que eu estava observando aqui, né? Porque se nós olharmos para o conceito do Antigo Testamento, né, de congregar, como era o conceito que eles tinham de congregar, nós vamos ver, por exemplo, no Salmo 122, né, um dos textos áureos que nós também usamos, né? Davi dizendo, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, né? Nós vamos ver, por exemplo, também o Salmo 84, né? E acho que o verso de número 3, se não me falha a memória, dizendo que até o pardal encontrou casa e a andorinha ninhos para si, né? E lá no versículo 10 o salmista vai dizer que antes vale um dia, né, nos teus átrios do que 1000 em outra parte, né? Então, o judeu, ele valorizava muito esse congregar, né? Até porque os cultos na época, na Antiga Aliança, não eram como nós temos hoje, né? Nós tínhamos, por exemplo, os trabalhos na sinagoga, pelo menos apenas aos sábados, né? Somente aos sábados os judeus se reuniam na sinagoga para ali fazerem as suas oferendas de culto e tal, a não ser que fosse, né, um dia específico onde ele tivesse que apresentar uma oferta pelo pecado, né? Ou então, como no caso do dia da expiação, que era uma vez por ano, né? Então, ali uma vez por ano, e aos sábados os judeus apresentavam ali as suas ofertas no templo, na sinagoga. Então, não é como hoje, né? Hoje nós temos, né, pelo menos 3 vezes ao dia, 3 vezes na semana, perdão, exceto alguns que trabalham com mais afinco na obra, né? Que estão de segunda a segunda na obra, né? Eu que o diga. E a gente tá ali, né, se afadigando naquela rotina da obra, e aquilo ali pra gente, né, é onde a gente quer estar, né? Quando a gente diz que tá cansado, as pessoas têm a impressão de que a gente, né, tá abominando, aborrecendo aquilo ali. É pelo contrário, né? Porque o corpo humano é natural, né? Você está ali, né, numa rotina, todo dia, você é natural que se cansa, né? Mas se tirar a gente daquilo ali, a gente morre. Por quê? Porque
o corpo, a gente está reunido ali com o corpo de Cristo, a gente recebe vida. Então, quando a gente vem para o Novo Testamento, aí a gente vai ter Jesus falando com a mulher samaritana a respeito do congregar. Jesus fala ali naquele texto, se nós observarmos. Né? Ela, só que o que Jesus responde para ela é algo que nós devemos colocar em prática. O que é que Jesus diz? Ela pergunta assim, Senhor, aonde é que nós devemos adorar? Né? A adoração é uma coisa que acontece no culto, né? No templo. Aonde é que nós devemos adorar, Senhor? Os judeus dizem que é no templo, em Jerusalém. Nós, samaritanos, acreditamos que é no Monte Gerizim, né? E aí, Senhor, onde é que a gente deve congregar? Aí Jesus disse, mulher, eu te digo que a hora vem. E já chegou. E já chegou. É agora. Né? Quando Jesus diz a hora vem, né? Jesus está falando no tempo, no futuro, do presente. Ou seja, a hora vem e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, né? Inclusive até muitos desigrejados usam também esse texto, sem né, para defender, né? fora que do não seu precisa contexto. do templo, Né? nem precisa Quando do Jesus monte, está né? falando ali adorar em espírito e em verdade, Jesus está falando independente do local e da circunstância. E se nós examinarmos também a cronologia dos fatos, nós vamos ver por que Jesus disse isso. Jesus estava falando de modo profético. Tanto o templo, que era uma cópia do templo em Jerusalém, né, que ficava em cima do Monte Gerizim, em Samaria, seria destruído, como o templo em Jerusalém também seria destruído, né, no ano 70 depois de Cristo, né, depois que Cristo sobe aos céus, né, no ano 70 ali, a Roma é incendiada, é destruída, e Jerusalém também, o templo em Jerusalém é destruído. Né? Então, por que Jesus disse que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, independente se é no templo, se é no monte? Justamente por conta disso. Né? Na verdade, ali, Jesus não está incentivando ninguém a não congregar ou a fazer, não fazer, né, ali o que é de costume de se reunir. Pelo contrário, Jesus está dizendo, ó, o templo vai ser destruído, é uma profecia. Os dois templos vão ser destruídos. E o judeu, pastor Marcelo, ele tinha um apego tão grande ao templo, né, que quando o templo foi destruído, né, eles ficaram assim, sem chão, sem norte, eu né? consigo até eles também. tinham esse apego. Então, só concluindo para o senhor poder entrar aí na sua fala, pastor, que até porque o senhor é o convidado, né? Às vezes a gente, como apresentador, se empolga, né? E às vezes fala demais, né? Mas, o que eu quero dizer para concluir aqui o meu raciocínio? Jesus ali estava orientando, olha, o templo vai ser destruído, e aí onde vocês vão adorar? Então, eu costumo dizer assim, né? A verdadeira igreja, ela se reúne até mesmo debaixo de uma árvore. O corpo de Cristo ali, aonde tem... Aí que nós podemos aplicar esse texto, né? Aí tem dois ou três reunidos em meu nome, tendo ali alguém orientando, uma figura de liderança representando a Cristo, né? E a presença de Cristo, lógico, que é o principal, né? Aí eu me farei presente. Pode ser debaixo de uma árvore. Hoje nós temos, por exemplo, a maior igreja do mundo, que fica na ilha de Oido, no Japão, do pastor, que até já faleceu, o pastor David Ponyong-shu, que tem 700 mil crentes hoje. Mas essa mesma igreja começou debaixo de uma tenda feita de saco, pastor, com 3 crentes. Então, é isso que Jesus estava querendo dizer. Olha, seja debaixo de uma tenda de saco, seja numa igreja de 700 mil crentes, seja no monte, seja na vigília. Não né? excluindo o templo de forma nenhuma. Né? Seja aonde for, né? O que eu vejo muito também, e hoje no pastor acontece muito isso também, das pessoas deixarem assim, tá em casa, não louva a Deus, não adora a Deus. Tá no trabalho, não adora a Deus. Tá no supermercado, não adora a Deus. Não, na igreja, quando chega na igreja é que vai fazer a sua adoração. Então Jesus também faz não é só no templo, não. Não é só quando você se separar para ir um monte que você vai me adorar. Então, em espírito e em verdade, todo momento você tem que estar adorando o Senhor, independente do local. Nós estamos ali na obra aqui em Quixadá, na construção civil, no horário do almoço ali a gente se reúne, né? Membros de outras congregações, mas de um só corpo. Todos nós faz ali, corpo, né, nós faz ali uma igreja, uma assembleia ali, nos reunimos e vamos orar a Deus no horário do almoço, no horário do meio-dia. Então ali não temos um templo físico, não temos um monte
para buscarmos, mas nos congregamos ali, começamos a adorar Ele, os adoradores que adoram em espírito e em verdade. É isso que Jesus está falando, porque tem muita gente que, outrora eu fui repreendido nos trabalhos onde eu estava, por irmãos também, e disse assim, ei, aqui não é canto para tu estar pregando, não, aqui não é canto para isso aí, não, tem que ter ordem e decência. E é para pregar onde, né? E é para pregar onde? Como é que aquelas pessoas ouviriam? Na obra, agora que eu estou ali, um rapaz aceitou a Jesus, cara, se apaixonou pela palavra de Deus, a gente ministrando ali, chorando junto, né? Passando as necessidades, ele também, a gente chorando, incentivando, ele disse, eu quero esse Jesus, eu quero uma Bíblia, eu dei até a minha Bíblia que eu costumava pregar com ela, eu dei para ele, e aí ele todo dia, eu quero conhecer a palavra, e aceitou Jesus, nós oramos por ele, e outros se reconciliaram agora lá dentro, então, é pregar em tempo e fora de tempo. Justamente. Sabe, assim, é a missão que foi nos dada. Não apenas dentro do templo. Né? Não apenas dentro do Não é templo. porque nós incentivamos o congregar dentro do templo que nós vamos estar ali, né, 24 horas dentro de quatro paredes. Fortificar Né? lá, né? Lá é o local onde a gente se reúne para adorar, para se fortificar um ao outro, né? Mas né, no que diz respeito, né, que aqui já é um outro tema, né? No que diz respeito à missão da igreja, de nós como igreja, né, de ganharmos o mundo para Cristo, né? O nosso campo de batalha é lá fora, mas a preparação para isso, né? A nossa reunião, onde nós nos reunimos para nos confortar, para receber de Deus a orientação, as ordens, é lá no templo, né? Onde a gente se reúne para congregar. Sim, sim. Meu pastor. Pois é, meus irmãos, é um assunto muito bom, né? Pra gente tratar sobre os igrejados, porque em 2010, né? Porque eles fazem o IBGI faz né? 10 anos, censo de 10 anos. Censo demográfico, né? Em 2010, eu acho que estava, no mínimo, eu acho que eram uns 4 milhões de desigrejados. Isso em 2010. Eles iam fazer outro agora em 2019, mas por conta da pandemia não teve como eles fazer. Aumentou, foi né? muito. Então assim, da pandemia, aumentou por quê? Porque as redes sociais, infelizmente, ajuda muito. Sim. Ajuda muito na questão de quê? Porque assim, esses caras são radical, o que é que eles vão usar agora? Eles vão usar redes sociais. Porque eles se tornam apologeta, né? Então eles vão fazer o quê? Ele vai tentar o máximo possível de colocar na cabeça das pessoas, principalmente aqueles que não têm, que são novos convertidos, né? Que não são maduros ainda na fé. Eles vão colocar na cabeça das pessoas que para ser igreja não precisa se reunir no templo. Sim. Porque eles são templo. Então eles, tem até um livro que eu não lembro agora o nome, né? Foi até um pastor que era o ex-pastor da Presbiteriana, se me falar a memória, e ele saiu, né, se tornou um desengrejado e fez este livro, né? E aí a rede social tem contribuído muito, né, nessa questão. Muitos têm deixado a igreja, muitos têm deixado de se reunir por conta da internet. Sim. Porque né, essas pessoas, você vê aí, se você abrir a internet aqui, é mais gente falando contra do que a favor. Realmente maquiavélica, né? Porque não estou aqui condenando as redes sociais. As redes sociais é bom para umas coisas, mas para outras se você tem for que ser ver, usada com sabedoria. Exatamente. Se você for ver, meu pastor, esses desengrejados radicais, como o senhor chama e como representa, né? Eles mesmos se representam assim, e eles estão nas redes sociais, presta atenção no que eles estão fazendo, eles têm um viés ideológico de chamar para si a atenção e fazer aquilo que eles querem. Aí você vê lá o pix deles, para crescimento deles, tá entendendo? E condenam, né? E os radicais condenam dízimo na igreja, condenam a oferta, mas pedem. Ganham com as redes sociais. Né? Ou seja, tem um viés ideológico, tem uma mente. Vende curso, né? Tem uma mente tem por muito, trás sim. disso. E qual é a mente, fora a mente de Cristo que nos faz seguir, qual é a outra mente? A mente do diabo, né? A mente é satânica. A mente é satânica. Com certeza. Então isso aí. E a própria Escritura vai dizer que o diabo ele se transfigurar em ministro de justiça para ministrar e enganar, porque o que ele veio fazer agora é enganar. A gente vê no livro do Apocalipse, se não me falhar a memória, e que o Satanás vai ser preso por 1000 anos para não enganar mais as nações.
Então, o objetivo dele é enganar as nações. Se Deus, o primórdio de Deus foi formar o templo, formar a congregação, congregar, guiar, fazer o povo para guiar ali. E aí Deus monta a igreja no deserto, Cristo monta a igreja no Novo Testamento. Nós temos aqui as duas igrejas de Deus, né? Que nós temos aqui a oliveira brava e a oliveira cultivada, Israel, a igreja de Deus no deserto, e a oliveira brava, que somos nós, os gentios, a igreja agora no período cristão. E aí essa igreja agora não funciona, o que os caras estão fazendo. Isso é um viés ideológico de Satanás, trazendo para poluir as mentes, enganar as nações, né? Jesus, ele quando chega lá no... Não é porque não precisa de tempo. Assim, claro que nós somos o templo, né? Jesus não está habitando em 4 paredes, mas sempre houve um lugar, um espaço aonde a igreja, o templo de Cristo se reúne. Sim, claro. Jesus, quando chega lá no templo, lá ele expulsa os cambistas. Por quê? O templo não era para quê? O templo era para... Ele diz assim, ó, a minha casa, isso remetendo lá para o Antigo Testamento. A minha casa não é curva de ladrões, mas a minha casa é para quê? É para oração, a casa de oração, né? Então assim, a gente vê no Antigo Testamento, Davi, rapaz, o Davi, eu penso no camarada crente era Davi. Ele diz assim, ó, me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, se na casa do Senhor, lá, claro que ele está falando, não existia templo na época de Davi, mas existia o tabernáculo e tal, ali da tenda e tudo. E aí ele se alegrava. Hoje, eu, às vezes brinco com os irmãos, hoje o versículo está invertido. Entristeci quando disseram, vai ter culto. Porque... Isso que diz assim, né? Vixe, hoje já é domingo de Exatamente. Não assim... Tem que ir para a igreja. Tem que dar... Vai arrumando, vestindo a roupa, vai dando aquela preguiça, né? No corpo, né? Não tem mais aquele amor, né? Aí vai caindo no erro, né? Por exemplo, da igreja de Éfeso, né? Aí em Apocalipse, quando Deus ordena João que escrevesse 7 cartas às 7 igrejas, né? E ele diz... Eclesia, 7 vezes que aparece na palavra eclesia, justamente, né, juntamente a assembleia. Ele diz que tem visto, né, o labor, a perseverança da igreja de Éfeso, né, o trabalho que Éfeso tem desempenhado, mas ele diz, olha, eu tenho porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Sim, já não faz. Abandonaste, ou seja, faz, continua fazendo, mas não faz mais com o mesmo amor. Não faz mais com o mesmo empenho, né, e se não tiver cuidado desse caminho aí, né, torna-se para se tornar alguém desanimado, daí a pouco alguém que não faz mais a obra de Deus, né? Aí vai começando a questionar os porquês, aí daqui a pouco começa, né, por não encontrar as respostas que ele deseja, né? Porque uma coisa é o que nós desejamos ouvir, outra coisa é o que Deus realmente deseja falar para nós, né? Então, verdade, né? Acontece muito isso, né? Muitos desigrejados começaram por esse caminho. Qual o caminho? De abandonar o primeiro amor. De abandonar, né, a paixão que tinha por fazer ali, né, aquelas coisas para Deus, de pregar, de cantar, de orar, enfim, de ser músico, né? E muitos vão perdendo essa essência e tornam-se desviados e tornam-se, por consequência, desigrejados, né? Exatamente, né? E aí, irmãos, sempre Deus, a vontade de Deus é que nós tivéssemos um espaço para se reunir, né? Sim. Não é? Como nós sempre temos batido na tecla, assim, né? Ah, pastor, o termo desengrejado surgiu agora recente? Pode até ter surgido recente, mas isso já existia no primeiro século. Porque já foi dito aqui em João 6, né? 66, que os discípulos lá estavam, a mensagem estava dura. Mas por que muitos se tornam desengrejados? Saem. Justamente porque às vezes a mensagem é dura. Eles querem ouvir o que eles querem ouvir, ou seja, eles querem que a Bíblia adapte a eles, e não eles adaptem a Bíblia. Ou, né, meu pastor, como a gente viu aqui, ou o entendimento deles é que acham a Exatamente. mensagem dura, né? Tá entendendo? Aí Jesus diz assim, Pedro, vai com eles também, tô achando o sermão do Senhor, pô, tô indo embora. Pedro, vai com eles também, Pedro. Aí Jesus, para onde iremos nós, né? Né? Que só o Senhor tem palavra de vida eterna. Então é melhor ficar aqui mesmo. É duro, mas é melhor estar aqui. Então, assim, claro, irmãos, eu estou falando daquele líder que prega a palavra de verdade, não aquele líder ditador, né? Que nós também sabemos que há aquele líder ditador, né? Que é isso e aquilo outro, né? Não, porque a palavra é quem convence o homem, é a palavra que muda o homem, né? Porque quando eu aceitei Jesus Cristo, eu dizia assim, filha, Deus me defende de usar a calça comprida. Deus me livre, quer nem conversa, né? E ali o pastor foi pregando a palavra, e, né, mostrando e tudo, e um dia eu fui pro cu de short.
Quando eu olhei pros irmãos tudinho, todo mundo bem arrumadinho, eu parecendo, não sei, só... Rapaz, tá errado. O Espírito Santo me incomodou. E ali, rapaz, no outro dia eu já comprei uma calça, eu ganhei uma calça. E até hoje eu, tá entendendo? Então assim, como eu quero dizer, é a palavra que muda. É a palavra que muda, evangelista Samuel. Tá entendendo? E aqueles, irmão, então Davi tinha a alegria de ir pro templo, adorar a Deus. Davi tinha, o Salmo 133 diz, ó quão bom e quão suave. É que o irmão, que os irmãos viva em união. É como óleo que desce sobre a barba de Arão, comunhão. Então assim, essa questão de desigrejado, isso já existia desde a época do primeiro século. Eu queria até que o Samuel lesse um texto aí. Vamos ler aqui 2 textos, né? 1 João 2,19, vamos ler, Samuel. 1 João 2,19. E o pastor abre em 1 Timóteo 4,1. 1 João 2,19, já estamos caminhando para a nossa conclusão, mas vamos aqui, né? Vamos ler só os 2 textos aí. O nosso pensamento. Perfeitamente, pastor. 1 João? 1 João 2,19. E o pastor abre 1 Timóteo 4,1. 1 João 2,19. Vou ler o 18 também, pastor, para complementar a ideia, contextualizar, né? Melhor. Contextualizar melhor. Filhinhos, já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram de nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram, para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. 1 Timóteo 4,1. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Esse texto entra dentro aqui do que nós lemos em Atos, lá, Atos 2,42 em diante. Vai dizer assim, 1 Timóteo 4,1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Forte, né? Então, o que foi que nós falamos lá quando a gente buscou são aqui dois lá textos em paralelos, Atos, né? Atos 2, né? Atos 2,42, lá falam praticamente também. Onde o Lucas descreve que os irmãos ali estavam todos os dias no templo, na doutrina dos apóstolos. Olha qual era a doutrina. E agora aqui, o 1 Timóteo, que os apóstolos ele está dizendo de Cristo, né? que muitos apostatarão da fé porque vão estar dando ouvindo só apostata da fé quem está vivendo a fé, né? Dando doutrinas de demônio aqui em 1 Timóteo, né? Ele está dizendo aqui que muitos vão apostatar da fé porque vão estar dando ouvidos a doutrinas de demônio. Não mais a doutrina dos apóstolos, que tem que ser aonde? Na igreja. Lá no templo, que todos os dias estavam no templo, na comunhão, partindo do pão, na doutrina dos apóstolos. Aqui, quando você passa a não ouvir mais a doutrina dos apóstolos, que é a doutrina de Deus, aí você começa a ouvir a doutrina de quem? De demônios. Inclusive esse espírito do anticristo que João cita aqui, né? Que na última hora, quando ele fala anticristo, a gente pensa logo, né? O anticristo da grande tribulação e tal. Só que, o que João está dizendo? Ouvistes que vem o anticristo também agora, né? Você veja que ele faz a separação. Porque a palavra anticristo, né, justamente é antes tudo aquilo que é Deus, né? Se opõe, né? Tudo aquilo que vem de Deus, né? Então essa é a palavra. No começo, João diz aqui, ouvistes que vem o anticristo, singular, né? Depois ele diz anticristos, no plural. Então esse espírito do anticristo que já opera no mundo, né? São aqueles que se opõem a Cristo, né? E lá, 2 Tessalonicenses 2,4 vai dizer que o anticristo é aquele que se levanta ou se opõe contra tudo que né, está relacionado a Deus. Então, quem são esses anticristos? São os falsos profetas. Sim. São os falsos mestres. Aqueles que estão introduzindo, conforme está lá em 2 Pedro capítulo 2, né? Heresias de perdição no meio do povo de Deus. Isso. E por isso, muitos têm se perturbado. Né? Por exemplo, heresias como o cessacionismo, heresias como o unicismo, que nega a doutrina da Trindade, né? Enfim, heresias
terríveis aí que têm sido introduzidas, pastor Marcelo, no meio do povo de Deus, né? Olha, bem rapidinho, para mim não Sim, há sim, muito tempo aqui, a gente fazer uma reflexão do texto. Olha só, doutrinas de demônios, ensinamento, instrução, né? A gente vê, ó, lá em Gênesis, quando Satanás veio ali conversar com a mulher, o que foi que ele fez? Ele usou a palavra de Deus ao contrário. Com uma intenção, né? Distorceu a palavra, né? Quando Jesus vem lá na tentação no deserto, ele distorce a palavra. Né? E o escritor vai dizer que ele vai se transfigurar em ministro de justiça para pregar a justiça, só que de forma ao contrário, distorcendo a palavra. Ou seja, a distorção da palavra é doutrina de demônios. E isso está se encaixando muito em quem? Naqueles que estão aí afastados dos caminhos, afastados do corpo, trazendo doutrinas, ensinamento, e aí estão poluindo muitas pessoas. Isso é chamado doutrina de demônios. Afaste-se desse tipo de pessoa. Principalmente, né, a gente que está na igreja, né, e que escuta esses radicais, como eu falei, que eles se transformam em apologeta, né? E aí esses aí é doutrina de demônio. Doutrina de demônio. Porque aí é complicado, porque aqui nós temos muito texto. Falei aqui, esse assunto aqui não vai passar, acho que 2000 anos a gente não consegue esgotar, né? Sim. Mas já vai para as considerações finais, né? Sim. Samuel. Então, pode. Vamos para as considerações finais, né? Pastor Marcelo aí, sobre o tema desigrejado, suas considerações finais, né? E se quiser aí deixar, né, algum contato para alguém entrar em contato com o senhor, para conversar a respeito da Bíblia, das Escrituras, né? Pastor Marcelo, que é alguém que tem sempre uma palavra sábia, uma palavra de conselho, né? Faça aí suas considerações finais, pastor. Amém. A minha primeira, né, consideração aqui já agradecer essa porta aberta, a oportunidade, o convite, né, dos irmãos, e estou aberto a mais convites. Com certeza. Eu gosto Nós da conversação, né? Muito interessados também nisso, né? E é aquilo que Deus tem me chamado, né? Deus tem me chamado, tem feito promessas que me usariam a sua palavra. Então a gente está aqui para fazer isso, fazer aquilo que nós fomos chamados para ministrar, né? Agradecer a oportunidade aqui, né? TV na mídia, Quixadá na mídia. Eu vou divulgar, a gente vai divulgar. E se alguém que está ouvindo aí quiser levar a gente para ministrar palavras, é o meu trabalho. Eu trabalho em construção civil, mas a minha obra primordial é pregar a palavra de Deus. E onde houver o convite... A obra principal, né? É assim, tendo dentro da possibilidade de a gente ir, eu vou ministrar. O meu número de contato é 996 33 0978. DDD 88 996 96 33 0978. Aí você conversa comigo e a gente traz algumas instruções, tira algumas conclusões da Bíblia. E se quiser ministrar, a gente vai ministrar onde Deus nos levar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E o conselho, aqui todos nós lemos em diversas partes da Bíblia a importância da igreja, a importância de congregar, que Deus levantou, que Deus instruiu como construir a igreja, e ele construiu a igreja no deserto. Cristo levanta a igreja, né, no Novo Testamento, o corpo da igreja, o que é corpo e o que é membro fora do corpo. Então, para abrir os seus olhos, esse momento foi para abrir os seus olhos. Quando você vê um membro fora do corpo, esse membro está descongregado, está desengrejado. Então, esse membro é perigoso para você estar buscando conselhos. Então busque aquele que tem, busque dentro do corpo de Cristo, da igreja amada, que vai seguindo dentro dos preceitos de Cristo Jesus, né? E assim nós vamos seguindo. Agradeço muito, foi muito bom esse momento, maravilhoso mesmo, né? Edificante, né, pastor? Conversar a respeito das Escrituras, né? Não, a questão aqui, irmãos, também é nada contra as pessoas, nada contra as pessoas, mas sim o ato da pessoa, né? Nada contra o pecador, mas sim contra o pecado, tá bom? Você que está fora da igreja, você que está se sentindo afligido, que está afastado, que está se sentindo que quer congregar em casa, nada contra a sua pessoa, mas ao ato que não agrada a Cristo. Então, que você possa refletir também, olhar os seus caminhos, olhar o que está fazendo, olhar onde você está se posicionando e buscar retomar o corpo. Como o Samuel falou aqui, e o pastor também citou aqui, lá no livro de Apocalipse, a carta às 7 igrejas, todas faziam algo para Cristo. O intuito é fazer para Cristo, mas Cristo tinha algo contra elas, que precisava de um conserto. Então, olhe para você,
veja qual o conserto que é necessário para você voltar a se religar ao corpo, né? Então, aqui ficam minhas considerações. Eu agradeço a Deus, a todos, né? E, mais uma vez digo, estou disponível. Amanhã estarei ministrando lá em Xeramobim. Vocês, em nome do Senhor Jesus, e vamos estar divulgando aí o trabalho dos irmãos. Amém? Pastor Marcos, quer fazer alguma consideração final? Qual é o conselho que eu deixo para o desengrejado, né? Para você que está fora, que é considerado desengrejado, o conselho que eu te dou é que ainda há lugar na casa do Pai para você, amém? Então ainda há lugar na casa do Pai para você. Então reflita tudo que a gente, né, foi falado aqui. Ah, pastor, desengrejado é bíblico? Não, né? Tá no texto? Também não tem nenhum texto apoiando essa questão do desengrejado, né? Então tem texto ao contrário, né? Que você possa refletir em tudo que foi falado aqui, que Deus possa te abençoar poderosamente, né? E também nós temos ali, a nossa sede fica ali na rua José Cazuza Lopes, no bairro Renascer. Temos também a congregação aqui, bem pertinho aqui da rádio, né, TV Quixadá na mídia, então você é o nosso convidado. Se você morar no São João, quiser nos fazer uma visita, aqui pertinho da rádio TV Quixadá na mídia, e lá no Renascer nós temos também ali na rua José Cazuza Lopes, nossa sede. Os nossos cultos na sede é dia de quarta, culto de doutrina, sexta oração, domingo culto, e aqui na congregação é de segunda-feira, amém? Então você é o nosso convidado, que Deus possa abençoar, em nome de Jesus. Muito bem. Gente, muito obrigado pela sua audiência. Muito obrigado por estar ligadinho conosco aqui nesse programa abençoado, tá certo? Eu conto sempre com a sua audiência, conto sempre com a sua participação, tá bom? Até porque a gente não faz esse programa sozinho, né? A gente faz esse programa contando com a audiência dos nossos telespectadores, tá certo? Então, gente, muito obrigado mais uma vez. Deus abençoe vocês poderosamente e até o próximo programa com mais um Tá na Bíblia. Deus em Cristo vos abençoe. Olá, meus amados irmãos, você de Quixadá e região. Eu quero te fazer um convite todo especial. Esse dia 11 de outubro, nós vamos estar realizando a 14ª Noite de Adoração. Um evento a qual a gente louva e adora o nome do Senhor, onde nós temos participações de várias bandas gospel se apresentando, dando o seu louvor a Deus. E eu quero te convidar, você que é de Quixadá e região, venha fazer parte conosco esse dia tão maravilhoso que é a 14ª Noite de Adoração. Fica aqui no distrito de Juá e vai ser dia 11 de outubro a partir das 19 horas. Venha para essa festa, venha louvar a Deus junto conosco. Que Deus te abençoe. Olá, você já ouviu falar da TV Quixadá na mídia, a TV cristã que veio para fazer a diferença na cidade de Quixadá. Uma TV onde você vai estar encontrando muitas pregações, louvores para a edificação da sua vida e da sua família. TV Quixadá na mídia, uma TV sempre inovando e crescendo na cidade de Quixadá. Olá, gente, aqui é o Kleber e Tainara, passando aqui para lembrar para você que todas as sextas-feiras acontece o programa Bate-Papo com Kleber e Tainara, a partir das 18 horas, não é isso, Kleber? Sim, um bate-papo santo e abençoado. É isso aí, na TV Quixadá na mídia. TV Quixadá na mídia, a TV que veio abençoar a sua vida. Filha, não tem segredo pra me buscar, não existe hora e nem lugar, a todo momento. Olá, eu passei aqui para te convidar e te lembrar que toda sexta-feira às 8 horas da noite tem um programa AltaCast, diretamente do canal do YouTube da TV Quixadá na mídia. Logo após o programa Bate-Papo com Kleber e Tainara, tem o meu programa, um programa especial, um programa abençoado que vai abençoar a sua vida através de testemunhos e experiências sobrenaturais da vida de cada convidado que teve sua vida transformada por Deus, tá certo? Então tá lançado o convite, eu te espero lá. Toda sexta-feira, a partir das 8 horas da noite, no canal do YouTube da TV Quixadá na mídia. Até lá!
Você que quer comer no melhor espetinho da cidade de Quixadá, vem pro Espetinho Neném. Abrimos às 5 horas da tarde e fechamos às 11 horas da noite. Temos o nosso espetinho, baião de 2 e arroz cremoso. E suco natural e refrigerante. Nosso endereço é Rua Nossa Senhora Rainha do Sertão, número 87. Vem! Olá, eu sou o cantor Alexandre Pinheiro e estou ligado na TV Quixadá na mídia. Olá pessoal, eu sou o cantor Orlando Filho e estou ligado na TV Quixadá na mídia. Deus abençoe. Olá, eu sou o presbítero Tiago e estou ligado na TV Quixadá na mídia. A paz do Senhor Jesus, povo de Deus. É que quem fala é a Samara Lima, sou cantora e compositora e estou participando da TV Quixadá na mídia